Fala pessoal, muito animado em voltar a criar conteúdo aqui para o nosso canal e dessa vez o tema não poderia ser diferente. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E nesse conteúdo, preparei com muito carinho para vocês, tem muita coisa bacana, tem alguma discussão, algumas discussões, mas eu quero a participação de vocês aqui nos comentários. Então, sem muitas delongas, vamos para o conteúdo e depois quero ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre um ponto que eu acho muito importante e talvez para algumas pessoas seja muito óbvio, mas para muitas ainda é um desafio, ainda é um ponto que eh, ainda é discutível. Muitas pessoas estão achando que IA é uma mágica, que IA é uma solução que vai resolver todos os problemas, mas na prática, né, o que nós especialistas temos visto é um pouquinho diferente e eu vou trazer um pouco de contexto disso para vocês, tá bom? Preparei aqui alguns slides para me apoiar nessa aula, um pouquinho enferrujado, pessoal, me perdoa, mas já já eu pego o ritmo novamente, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? E aí, no primeiro slide, o título já diz, IA não é mágica, IA é potencializadora. Muitos meses atrás, em uma das palestras que eu fiz, eu comentei que a IA ela funciona num mecanismo muito simples, que se você coloca lixo, ele traz lixo de volta, né? Então, toda vez que você vai construir um mecanismo com IA, toda vez que você vai construir qualquer coisa com IA, você tem que dar para ela uma base muito bem elaborada ou um prompt muito bem elaborado. Você precisa fornecer informações e insumos bem elaborados, senão o resultado vai ser ruim, tá? Mas vamos avançar aqui e a gente vai discutir esse tema ao longo desse vídeo, tá bom? Pessoal, estatística de mercado, tá? Mais ou menos 68% dos projetos de IA não entregam aquilo que foi prometido. Isso acontece por vários motivos, tá? E muitas vezes o erro desses projetos ele não é técnico. O erro está no input, ele está na entrada, ele está na informação que é passada para a IA e a maneira como ela tem que tratar isso, a maneira como ela vai usar isso, né? A verdade é simples. Se você passa informações ruins, você vai ter um resultado ruim, né? E apenas 11% das empresas, depois eu posso colocar as fontes desses dados aqui na legenda, realmente estão usando IA em produção em escala. Então, muita gente tem discutido se a IA vai acabar com o emprego, se a IA vai acabar com as profissões X ou Y. Pessoal, possivelmente ela vai sim mudar algumas profissões, mas o que mais preocupa agora talvez seja a forma como ela está sendo adotada. Muitas vezes a IA está sendo adotada sem governança, sem padrões, e isso oferece uma série de riscos para as organizações que muitas vezes não estão sendo medidos, tá? Isso aqui é um alerta, tá? Serve como alerta, e eu acredito que nós, profissionais de dados, profissionais de analytics, vamos ser, talvez, uma das pessoas responsáveis por melhorar isso. Então existe uma oportunidade aí, e é nisso que eu quero que vocês foquem, tá? Bom, avançando aqui mais um pouquinho, vamos voltar no conceito da potencializadora. Por que que eu digo isso, tá? A IA, ela não cria algo novo, né? Ela não recria algo do zero. Na maioria das vezes, ela vai potencializar aquilo que já existe. Então, ela vai pegar o seu dado, a sua informação, os seus sistemas, o que está disponível na internet, e ela vai potencializar isso de alguma forma. Seja unindo informações, seja aproximando informações, seja de qualquer outra maneira. Então, esse é o trabalho dela. E aí o que acontece? Muita gente tem utilizado inteligência artificial, por exemplo, para automatizar projetos ou automatizar processos. Mas aqui acontece um efeito simples. Se o seu processo ele é ruim, você automatizando ele, ele vai ficar pior. Ele só vai ficar pior mais rápido. Então, se você for fazer uma automação de processos em IA, faça corrigindo esse processo ou revisando esse processo. Se você pegar um processo que é ruim e fizer ele exatamente igual com IA, o que você está potencializando é só a velocidade que esse processo acontece e a periodicidade que esse processo acontece. Você não está resolvendo um problema, você está criando outro problema. Faz sentido? Comenta aqui se isso faz sentido para você, tá? Se o seu dado for sujo,
a IA vai gerar análise suja, só que numa escala industrial. Ela vai pegar aquilo que é ruim, que está sujo, que está com ruído, e vai replicar N vezes, vai tomar aquilo como verdade. E na maioria das vezes isso não é legal para o negócio, isso é prejudicial. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E se seu prompt for vago, né? Então vamos juntar esses três aqui, né? Um processo ruim, uma informação suja e um prompt vago, cara, o resultado pode ser uma catástrofe. Pode ser pior, pode ser 1000 vezes pior do que o que você já tem, e talvez você tenha que refazer isso do zero, simplesmente por isso, tá? Ele, velho ditado, né? Garbage in, garbage out, né? Então, isso aí já é um tema ditado. Já é um termo, né, um jargão muito utilizado na tecnologia há muitos anos, isso não vai mudar, tá? A IA, ela não é sua salvadora, ela é seu espelho, tá? Ela mostra quem você realmente é, só que com esteroides, né? Então quem já tomou uma testosterona ali, né, já sabe como isso funciona. Cara, ela vai revelar um processo ruim, ela vai revelar dados ruins, ela vai revelar mais ineficiências e não adianta você só automatizar. Você precisa pensar nesse processo, precisa entender ele como processo e saber como melhorar isso, tá? Então isso é bem importante, tá? Fazendo uma analogia, e aí aqui existe um ponto de inflexão, vamos dizer assim, né? A IA, inteligência artificial, ela é como um fogo, né? E quando o fogo foi descoberto, muitos morreram. Teve gente que olhou e disse que isso era uma praga, né? Mas ao mesmo tempo que o fogo queima, o fogo aquece, né? Então, eu queria que vocês olhassem para essa analogia, para IA, e tentassem entender algumas questões aqui. A IA, necessariamente, ela é uma ferramenta, né? É lógico, ela está ampliando, ela está criando muitas possibilidades, mas ela é uma ferramenta. E a IA em si, ela não é boa ou ruim. A IA, ela é o recurso, ela é a ferramenta. O que é bom ou ruim é o que nós fazemos com ela. É a maneira como nós aprendemos a lidar com ela, né? Então teve muita gente que não aprendeu a manipular o fogo. Muita gente não quis aprender, ficou com medo e se escondeu do fogo e acabou sendo penalizado por isso. A inteligência artificial, na minha visão hoje, como especialista, como profissional, segue exatamente a mesma trilha. Se você se esconder dela, você vai ficar para trás, você vai estar atrasado, e você provavelmente vai sofrer consequências. Se você se expor demais a ela, talvez você se queime, talvez você também tenha prejuízos. E aí, o nosso desafio hoje é exatamente esse: achar o ponto de equilíbrio, né? Do fogo que aquece, sem queimar e sem nos matar de frio. Então, esse é o ponto da inteligência artificial hoje, e essa inflexão é o que eu quero que vocês reflitam, tá? Faz sentido? Tô muito doido, né? Depois deixa aí nos comentários, galera. Dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, aproveita que a gente tá voltando a criar conteúdo, né? E nos incentivem, né? Os likes e os comentários de vocês são o nosso incentivo, né? Então, essa é uma analogia que eu gostaria que vocês levassem aí pro dia a dia de vocês, beleza? Vamos pro próximo item? Vamos lá. Profissionais de TI, nossa galera, nossa comunidade de TI, alguns, tá, pessoal? A gente não pode generalizar, acho que toda generalização ela é burra, tá? Mas existe uma parcela que tá repetindo o mesmo erro da galera das cavernas, tá? Então eles dizem que IA é modinha, que vai acabar com os empregos, que é passageiro. Pessoal, não é passageiro, tá? É um negócio muito sério. Tem muitas empresas grandes investindo muita grana nisso. Muitas empresas já estão impactando os seus processos e seus negócios com isso. Ainda é um percentual pequeno, mas é uma tecnologia muito nova. Tem muito pouco tempo. Então, nosso amigo lá, DBA, né? Nosso Deus BA, né? Quem não tem um amigo Deus BA aí pode me falar, mas, cara, o cara às vezes faz o mesmo processo há 15 anos de forma manual, 10 anos de forma manual. E esse cara, muitas vezes, é um cara que vai ser cético com a IA, ele não vai aceitar, e talvez seja um dos caras que seja afetado em primeira instância, tá? O analista de BI,
Cara, você que está falando comigo, você fez um curso comigo de clique, fez um curso comigo de análise de dados, fez o Aspirante, fez qualquer turma comigo. Cara, se você ainda passa 3, 4 dias analisando uma tabela na mão, sem utilizar nenhum recurso de IA, cara, cuidado, cuidado. Olhe para a IA como uma ferramenta. Não é uma muleta, tá? Não é para você se apoiar 100% nela. Mas use ela como uma ferramenta. Entenda como ela pode gerar benefício para o seu dia a dia, tá? E o coordenador de infra, né, era o mesmo cara que falou que cloud ia ser só um hype, que daqui a pouco acabava, que os servidores físicos iam voltar. A gente sabe, né? Uma empresa ou outra voltou, mas não foi pela cloud ser ruim, foi pela questão de sustentabilidade, custo, entre outras coisas. Então, assim, minha visão, não tenham medo da inteligência artificial, tá? Vão para cima da inteligência artificial, entendendo a maneira correta de utilizar, os fundamentos, os principais conceitos. Inclusive, se tiver algum conceito de IA que você quer aprofundar, deixa aqui nos comentários, eu estou super disposto a te ajudar. E eu estou, assim, imerso nesse ambiente. É claro que eu não aprendi tudo ainda, estou aprendendo muita coisa. E nós vamos aprender juntos, como a gente sempre fez aqui no canal. A gente sempre fez muita coisa juntos e aprendemos muitas coisas juntos, tá? Então é isso que eu espero de vocês, tá? E aí, assim, uma dica, tá? Antes de usar a inteligência artificial, você precisa de pelo menos 3 coisas, tá? Dados acessíveis, dados confiáveis e problema de verdade. Pessoal, eu vejo muita gente começando a inteligência artificial, por exemplo, com um chatbot, com um agente super poderoso, com skill super poderosa. Eu fielmente acredito que esse é um caminho, mas eu não acho que esse seja o melhor caminho, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, dados acessíveis, tá? Pessoal, você não vai conectar o seu dado diretamente no seu ERP, né? Você vai trazer esses dados para uma camada que seja acessível. Um data lake, um data warehouse, um data lake house, podem ser vários caminhos. Aqui no nosso projeto a gente está utilizando a Next, next.ai, vou deixar o link na descrição do vídeo, e tem resolvido muito bem. Já tem MCP pronto, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu gravo um vídeo falando só sobre isso, tá? Dados confiáveis. Pessoal, não adianta você só trazer esses dados para uma plataforma como o Lakehouse ou Natalake ou outra, mas esse dado não passar por uma limpeza, esse dado não passar por uma etapa mínima de qualidade. Aí você vai falar assim, Rodolfo, mas eu preciso fazer um ETL, um LT gigante, igual eu fazia para um dashboard para IA? Pessoal, não precisa. Você pode trabalhar com IA sem fazer isso. Só que se você fizer isso, você vai ter um dado mais limpo, então os seus contextos vão ser menores, o seu consumo de token tende a ser menor, tá? Você conectar a sua IA diretamente nos seus sistemas, assim como o pessoal fez com Power BI na época, com outras ferramentas de BI, é um risco muito grande. É um risco de segurança, é um risco de qualidade. Eu não indico que você faça isso. Eu indico que você crie uma camada separada, seja um data lake ou lake house. Se possível, crie uma base vetorizada para sua IA. E aí, é claro, aí precisa entender o que você vai fazer com a IA. Mas separe as coisas, tá? E outra, talvez essa seja a mais importante. Cara, tenha um problema para resolver. Um problema de verdade, né? Não uma vaidade, não uma coisa só porque o outro, a pessoa fez. Tenha um problema de verdade, uma coisa que você vai resolver e que vai trazer resultado para a sua empresa, um resultado que seja metrificável, um resultado que você vai fazer e você consiga medir aquele resultado. Por quê? Se você simplesmente fizer e não conseguir medir, talvez não faça sentido implementar aquilo. E aí eu vou dar uma dica extra aqui, tá? Dica que eu mesmo faço, que eu mesmo sigo. Você vai escolher duas coisas. Primeiro, a coisa mais chata do seu dia a dia, aquela coisa que você odeia fazer, aquele relatório, aquele sprint planning, aquela escrita de história, o que você vai decidir, mas é a coisa mais chata do seu dia a dia. E segundo, a coisa mais demorada, tá? O que você leva mais horas para fazer e que precisa de muita atenção e que se você automatizar ou se você fizer um agente que faça aquilo, vai te trazer um benefício, tá? Esse benefício pode ser tempo, né? Pode ser dinheiro, que as duas coisas acabam indo na mesma coisa, na mesma direção, tá? Pode ser um benefício
operacional, né? Então reduzir a carga operacional, e ele tem que trazer alguma coisa que seja metrificável. Ou seja, eu fazia em 10 horas, agora eu faço em 1. Ou eu fazia em 10 horas, agora eu faço em 2. Isso é escolher IA e começar a IA do jeito certo. Chatbot é legal? Muito legal. Agente é legal? Com certeza, agente é legal. Mas olhe primeiro para o problema, depois para a solução, tá? Quando você tem essas 3 coisas, né, e olha para esses objetivos, vou voltar aqui para minha telinha, aí sim você consegue implementar IA de verdade, tá? Você vai estar muito à frente de quem está entrando para aquela estatística ali dos 33%, tá? Só para você ter uma ideia, vou falar um case aqui que nós fizemos recentemente, tá? A gente pegou 12 anos de dados históricos, tá? E 45 dias de trabalho, tá? A gente conseguiu trazer todo o banco de dados dele para um lakehouse, para uma camada de lakehouse. E, cara, isso mudou o jogo, tá? Então a gente gastou 45 dias do início da entrega até o final. A gente gastou 1/3 do tempo, tá? E praticamente 1/10 do custo das consultorias tradicionais, tá? Para esse escopo, era um escopo fixo, tá? Ficou em média de R$35 mil para executar. Pessoal, é muito barato perto de um projeto de lakehouse, perto de um projeto de data warehouse comum, tá? Isso é muito interessante para vocês verem que o mercado está mudando. A forma como a gente implanta as coisas está mudando. Então aquele projetão com milhares de horas, com dezenas de alocações, se você é da área de consultoria, cara, abra os olhos para isso aqui. Abra os olhos para isso aqui, porque isso aqui realmente está mudando o mercado, tá? Pessoal, quer se aprofundar nisso que eu falei? Vou deixar o link aqui na descrição para a Tropa dos Dados. Vou deixar um link também para o meu WhatsApp. Se você quiser agendar uma gestão estratégica, né, uma sessão estratégica, e quiser saber como fazer exatamente o que essa companhia aqui fez, eu vou estar disponível para te ajudar. Bom, meu nome é Rodolfo Barbosa, sou especialista em dados, engenharia de dados, analytics, e agora cada vez mais me aprofundando em inteligência artificial, e eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. Então, se inscreve no canal, deixa um like, recomenda esse vídeo para aquela pessoa que está iniciando nesse mercado, que eu vou ficar muito feliz e muito agradecido, né? E agora, mais uma vez, não posso esquecer, né? Mudamos o mundo com dados, agora também com inteligência artificial. Então, até a próxima, um abraço.